Paz do Senhor, amados. Mais uma vez estamos aqui no momento de adoração ao Senhor, agradecidos, realmente com um coração muito grato, muito quebrantado pelo Senhor, porque grandes coisas, né, Ele tem feito por nós e por isso nós nos alegramos nele. Hoje é um culto de ceia, que nós possamos realmente trazer à memória o sacrifício do Senhor ali na cruz. Tanto amor, por tanto amor, Ele se entregou por nós. Então vamos nos alegrar, vamos agradecer ao Senhor por essa entrega, vamos agradecer ao Senhor pelo sacrifício realmente que Ele fez. Vamos nos entregar mais uma vez em adoração ao Senhor. Pai, louvamos a Ti. Agradecemos, Pai, por aquele sacrifício. Deus, obrigada por ter se entregado naquela cruz. Obrigada, Senhor, porque através da sua morte o Senhor nos trouxe vida. O Senhor nos trouxe remissão de pecados, o Senhor nos trouxe realmente o cativo que nos traz hoje a paz estava sobre Ti naquele lugar. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nos alegramos em Ti. Nos alegramos, Senhor, por esse sacrifício. Louvamos ao Seu nome todos os dias, Pai. Graças nós Te damos, Pai. Louvamos ao Senhor. Amém. Vamos louvá-lo? Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem diz que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua
igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Glorificamos a Ti, Senhor. Vamos glorificar o Senhor por esse amor. Um amor que faz tudo, um amor que se entrega, um amor que não rejeita, um amor que lança fora todo medo, um amor que vem e que nos chama para mais perto. Tal amor que nos constrange. Mas é esse amor que nos convida a cada dia a conhecer mais um pouco dele, mais um pouco daquilo que Ele pode fazer por nós. O convite dele está sempre para o quê? Nos achegarmos a Ele e Ele se achegará a nós. Buscarmos Ele, com certeza o encontraremos, a partir do momento que nós buscamos de todo o nosso coração. Obrigada, Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, usado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante.
Traz-nos para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Seu amor, o seu amor, este é o seu amor. Louvamos a Ti, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por esse amor. Um amor que realmente Ele vem à nossa procura. Ele vem ao nosso encontro. Obrigada por jamais nos desamparar, jamais nos abandonar. Pelo contrário, o Senhor sempre nos cerca com tanto cuidado, com tanto carinho, tem zelado por nossas vidas. Obrigada, Jesus. Graça e paz, queridos. Que com esse louvor, que com essa ministração, nós possamos conectar o nosso espírito ao Espírito do Senhor e exaltar por quem Ele é. Amém? Que nesse momento agora você possa se sentir à vontade a corresponder ao chamado do Senhor em contribuir, em ser generoso, em participar daquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Vai aparecer na tela aqui agora os dados bancários da nossa igreja, para que você continue contribuindo, para que você possa enviar o seu dízimo, a sua oferta nesse momento de crise e principalmente nós possamos juntos transformar a nossa geração. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, que a graça e a paz seja convosco, amém? É com alegria muito grande que mais uma vez nós nos reunimos para prestar um culto ao nosso Deus. E neste momento quero pedir a você que torne seu coração sensível à voz do Espírito. Tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória, Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Por isso eu quero convidar a você, juntamente comigo, a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36.
Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36, a palavra diz o seguinte: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 irmãos, filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem por uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os seus discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus nós te damos graças, meu Deus, pela sua palavra que foi lida neste momento. Peço a Deus, ao Espírito Santo, que Ele venha nos conduzir, que Ele venha nos direcionar, que Ele venha nos trazer a revelação, a compreensão da sua palavra, que cada um de nós possamos ser fortalecidos e alimentados pelo poder da sua palavra, e assim, meu Deus, a cada dia vivamos uma vida nova, para que, meu Deus, o seu nome venha a ser glorificado através de nossas vidas como igreja, oração que nós te fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Queridos, nessa noite eu queria abordar como tema o caminho da cruz. Amém? O caminho da cruz. Irmãos, talvez na ótica humana, a mensagem da ceia é a mensagem mais difícil de se pregar e a mensagem mais difícil de se ouvir. Porque a mensagem da ceia, ela enfatiza muito sobre morte, abnegação, obediência, submissão e etc. E na verdade, a natureza humana, ela rejeita a cruz, mas esta rejeição muitas vezes é porque não sabemos o que tem reservado para nós após a cruz. Eu quero dizer para você, talvez você já ouviu muitas pessoas falar que a cruz é o final de tudo, mas eu quero dizer para você, essa é uma palavra de Deus para o seu coração. A cruz, ela é o início de todas as coisas. A cruz é o início da nossa vitória. A cruz é o início de uma nova vida que Deus nos proporciona através do sacrifício de Jesus. E o interessante é que o caminho da cruz, ele não é difícil somente para mim e para você, como também foi muito difícil para o Senhor Jesus. Então, por ser um momento de abnegação, um momento de sofrimento, um momento de dor, o próprio Senhor Jesus orou ao Pai para que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Mas nós vemos no decorrer, dessa palavra, que o próprio Espírito, incentivando o Senhor Jesus, ajudando o Senhor Jesus conseguiu passar pela cruz, e nós vemos a glória que foi lhe revelada, que foi manifestada a nós, através do sacrifício de nosso Senhor. Mas eu queria falar um pouco a respeito do que nos proporciona a cruz de Cristo e o que há após a cruz. Talvez você sempre tenha pensado, quando você vê a cruz, você vê um momento de dor. Mas hoje, pelo Espírito do Senhor, eu quero levar você a refletir o que há depois da cruz. E o primeiro que nós vemos após a cruz, o sofrimento presente, ele não pode comparar com a glória a ser em nós revelada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, no versículo 18, ele pode dizer, por
porque tenho por certo que os sofrimentos presentes não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Irmãos, que maravilha quando nós entendemos que, ainda que o nosso homem exterior, a nossa parte de fora, está sofrendo, todavia o nosso homem interior está renovando de dia em dia. Por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer, porque tenho por certo, ele trouxe para nós uma convicção, eu tenho por certo que o sofrimento presente, ele não pode comparar a glória a ser revelada em nós. No versículo 36 e 37 desse texto que nós lemos, nós vemos o texto falando que Jesus estava partindo, Jesus estava indo para o Getsemane. Irmãos, o caminho da cruz para Jesus, ele não começou na subida daquele monte ali que a Bíblia chama de Monte da Caveira, no Gólgota. Muito pelo contrário, a cruz para Jesus, o caminho da cruz, ele iniciou quando Jesus estava indo ali para o Getsemane. Ali, Jesus foi prensado. Jesus nunca havia experimentado momentos de separação do Pai. Mas quando Jesus estava ali naquela cruz, que Jesus atraiu todos os nossos pecados, a Bíblia diz que Jesus ele começou a clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo, enquanto ele estava ali naquela cruz, Cristo estava sozinho, Cristo estava com todos os nossos pecados sobre ele. Então, Deus o Pai, por não poder contemplar o pecado, Deus virou as costas para o seu próprio Filho. Mas eu quero dizer para você, talvez você que está ouvindo essa palavra, o seu coração tem trazido para você uma grande tristeza, mas eu quero dizer para você, a subida de Jesus até aquela cruz trouxe para nós uma grande esperança. O próprio Senhor Jesus pôde dizer no livro de João, no capítulo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 1, ele pôde dizer, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Ou seja, a cruz, para nós vemos o sofrimento, mas depois da vitória de Cristo ali naquela cruz, hoje para nós se tornou em vida e vida eterna, vida da parte de Deus. Segunda coisa que eu vejo, que o caminho da cruz traz para nós, como revelação que ele nos ensina, é obediência. Jesus, no momento em que Jesus estava observando aquele sofrimento, porque Jesus, por ser Deus, Jesus ele sabia tudo o que iria acontecer com ele, o Pai já havia mostrado para ele o que iria acontecer com Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus começa a orar, Jesus começa a sangrar, o seu suor transforma em sangue. Jesus então ele começa a orar ao Pai, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas nós vemos como que a cruz, ela nos ensina, como que o caminho da cruz nos ensina a obediência. E o próprio Senhor Jesus pôde dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele pôde dizer, todavia não seja feito a minha vontade, mas a sua. Irmãos, que maravilha, a obediência de Cristo ao Pai trouxe para nós um ensinamento muito grande. Olha para você ver o que o escritor de Hebreus pôde dizer. Hebreus capítulo 5, no versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. A obediência de Cristo trouxe para mim e você o perdão de Deus. A obediência de Cristo, o caminho que Cristo trilhou, quando Cristo foi obediente ao Pai, todos nós que cremos em Cristo, pela fé no sacrifício de Cristo, Deus nos vê como obediente. Irmãos, como não amar um Deus como nosso? É como a palavra diz, quem tem um Deus tão próximo como Israel? Quem tem um Deus tão chegado como nós? Um Deus que nos ama e não nos amou somente com palavra, mas um Deus que demonstrou ali naquela cruz o amor para com cada um de nós. Então nós vemos que a cruz, o caminho da cruz, ela nos ensina a obediência. Em terceiro lugar, o caminho da cruz nos ensina a ser servo. O versículo 42
pôde dizer, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, todavia, faça-se a tua vontade. Mateus, no capítulo 20, no versículo 28, o Senhor Jesus, ele nos trouxe uma palavra muito poderosa, como ele disse, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, e sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, Jesus, no caminho da cruz, Jesus nos ensina a ser servo, Jesus nos ensina a servir, Jesus nos ensina a nos submeter à vontade do Pai. Mas olha para você ver, por que Jesus ele submeteu à vontade do Pai? Primeiro que Jesus agradava em obedecer o Pai, mas o apóstolo Paulo pôde nos trazer uma revelação muito grande no livro de Filipenses, no capítulo 2, do versículo 1 até o 11, que ele pôde dizer, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, porque ele subsistindo em forma de Deus, não os julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes assumindo forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, que maravilha! Jesus, ele estava ali submetendo, Jesus estava ali se entregando, Jesus estava nos ensinando que é melhor servir do que ser servido. Jesus estava nos dando um exemplo, porque, irmãos, quando Cristo estava servindo ali, Jesus, ele não somente ele via o caminho da cruz, Jesus não somente via a cruz, mas Jesus via a mim e a você após a cruz. Por isso que o apóstolo Paulo continuou dizendo, pelo que também Deus o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quero dizer para você, há uma recompensa para o servo. Por isso que a palavra do Senhor pode dizer, não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra no Senhor, ela tem recompensa, ela tem galardão, mas o escritor de Hebreus pode dizer que nós precisamos o quê? Perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, nós alcancemos a promessa. Há uma promessa da parte de Deus para nós. Irmãos, não basta somente nós dizermos que somos cristãos, mas precisamos nos submeter à vontade do Senhor, precisamos nos submeter à palavra de Deus, precisamos ser obedientes à sua palavra, precisamos aprender a servir assim como Jesus, que o sofrimento presente, ela não pode comparar com a glória a ser revelada em nós. Talvez você que está passando por um momento tão difícil na sua caminhada, às vezes você já até parou para pensar, não sei se eu vou prosseguir. Muitas pessoas às vezes até já te incentivou a parar a caminhada. Talvez você já olhou e falou assim, olha, não sei se compensa eu prosseguir a minha caminhada, mas eu quero dizer para você, nada se compara o que Deus tem preparado para você que ama o Senhor. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9, ele pode dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero dizer para você, Deus ama você, Deus provou quem ama você. Jesus, ele submeteu à vontade do Pai. Jesus se apresentou como servo, porque Jesus, ele via a glória, Jesus via a recompensa. Eu quero dizer para você, tem um céu de glória te aguardando. Que maravilha será o dia que você chegar diante de Cristo, diante do Salvador, e você poder agradecê-lo, você poder louvar a Ele por ter entregue a sua vida ali naquela cruz, para que hoje eu e você pudéssemos ter comunhão com Deus. Nós estávamos separados do Senhor por causa dos nossos pecados. O profeta Isaías pôde dizer, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem agravado ou surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades impedem que o Senhor nos ouça. Irmãos, então, Cristo teve que submeter à cruz,
Cristo teve que subir aquela cruz. Cristo trocou a sua cruz, trocou a sua coroa por uma cruz. Cristo trocou um trono de glória, porque Ele contemplava a mim, Ele contemplava você. Então, que o nosso coração, ele possa ser despertado nessa noite, por esse desejo de voltar a caminhar com o Senhor. Talvez você que está ouvindo essa palavra, você tem pensado em desanimar, talvez você já até parou a sua caminhada, mas eu quero dizer para você, Jó, no capítulo 14, no versículo 7, Jó pôde dizer: há esperança para a árvore, porque mesmo que cortada, ao cheiro das águas, ele pode brotar. Quero dizer para você, a palavra de Deus é a água para saciar a sua sede, a palavra de Deus é a água para trazer de novo a vida de Deus para você. Então quero te fazer esse convite nessa noite: volte para o Senhor, volte para Cristo. Deus, Ele ama você e Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. A cruz de Cristo, o caminho da cruz, Cristo nos ensinou, porque para que nós não somente sejamos coparticipantes de Cristo no sofrimento, mas que também sejamos na sua glorificação, na sua glória. Quero dizer para você nesta noite, Deus, Ele te ama. E eu quero te fazer esse desafio nessa noite. Volte para Deus. Volte para Cristo. O caminho, na verdade, é de sofrimento, é de luta, ele é de dor. Mas eu quero dizer para você, há uma glória a ser revelada em nós e através de nós. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos passar para a ceia. Eu quero ler com você um texto bem conhecido, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. A palavra diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Então, nós vamos orar apresentando os elementos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, neste momento estou consagrando este pão, estou consagrando este suco de uva ao Senhor. Meu Deus, que este seja um instrumento, um elemento usado para trazer à nossa memória o sangue de Cristo derramado pelos nossos pecados e o seu corpo, meu Deus, que foi enfermado por causa das nossas transgressões. E por isso, meu Deus, nós queremos apresentá-los diante do Senhor, estamos abençoando-os em nome de Jesus. Amém? Então, a palavra do Senhor diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Em obediência à palavra do Senhor, comamos do pão e bebemos do cálice. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos relembrar o sacrifício do Senhor, a morte vicária do Senhor. O Senhor entregou naquela cruz pelos nossos pecados. E hoje, meu Deus, nós trazemos ante os nossos olhos e corações a lembrança de que o preço do pecado já foi pago. E hoje nós somos justificados pela graça que há em Cristo Jesus. É assim que nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Queridos, tenham todos uma boa noite. Fiquem na paz. Até a próxima oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, queridos.
Que com esse conteúdo você possa ter sido edificado, que a sua vida possa ter sido transformada. Apenas para que você continue nos acompanhando, no Facebook e no Instagram você nos encontra através de IC Vila Cristina. E no nosso canal no YouTube através de Igreja Central do Vila Cristina. Nessas plataformas você vai poder ficar sabendo daquilo que nós temos vivido como igreja, das nossas agendas, tanto presenciais quanto online, e possa continuar sendo edificado. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.